Pessoal, boa noite para vocês, né? A gente vai dar início às aulas de ensaios mecânicos. Dentro dessa disciplina de ensaios mecânicos, a gente vai falar de 6 ensaios mecânicos. Existem outros, mas o que está na nossa ementa do curso são 6 ensaios mecânicos. Nós vamos falar sobre ensaio de tração, compressão, dobramento, dureza, fadiga e ensaio de impacto. Agora a gente vai falar rapidamente qual foi a necessidade de se ter esses ensaios, mecânicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do que é um ensaio mecânico. São testes realizados em materiais visando determinar suas propriedades mecânicas, comparar materiais, controlar produção, bem como a participação fundamental na garantia da qualidade, onde os resultados obtidos devem ser comparados com padrões estabelecidos por norma. Eu já falei, existem vários ensaios de tração, dobramento, dureza e impacto. O que é um ensaio de impacto? O que é um ensaio mecânico? O ensaio mecânico são testes que visam controlar a qualidade do produto. Então, existem os produtos acabados, e para mim ter a garantia, eu preciso realizar, além de uma avaliação química desse aço, eu preciso realizar a garantia mecânica do produto. Então, existe o passado e o presente. Vamos voltar um pouquinho lá no período medieval, Então, naquela época dos reinados, a gente tinha os reis, e tinha um profissional que era muito importante lá na época do período medieval, que eram os ferreiros, que eles construíam, as armas que eram usadas na guerra naquele período, que são lanças, espadas, escudos. E o ferreiro, ele não garantia para o rei que aquela espada, quando entrasse numa guerra, por exemplo, iria suportar o impacto ao encontrar com uma outra espada do soldado que ele estava disputando. Então não tinha essa garantia. Então pode ser que no primeiro golpe que ele desse com aquela espada quebrasse. Então isso é o passado, Como que era no passado? No passado nós tínhamos construções, Nós tínhamos construções com objetos de forma artesanal, sem controle de qualidade dos produtos fabricados, e a qualidade, isso é o mais importante, ela era avaliada pelo uso. Agora, imagine nós construirmos prédios enormes igual a gente constrói e ter a garantia pelo uso. Vamos construir os prédios, vender, as pessoas mudarem para lá e se suportar aquela carga toda, ok. Se não, então não dá, isso é no passado. Então, o que se pensou, para poder ter essa garantia? Como que funciona isso no presente hoje? O controle, ele vem desde o controle da matéria-prima. Então, eu tenho desde a extração, quando eu estou extraindo minério de ferro, quando eu estou fazendo o processo de extração do cromo, do manganês, qualquer elemento químico que é utilizado na construção dos aços, o controle de qualidade ele começa desde esse processo de extração. Depois ele continua durante o processo de produção dessa matéria-prima, que é quando eu compro uma tubulação, uma chapa de aço, até as inspeções finais desses produtos acabados. Então a gente tem o passado e nós temos o presente. Então o presente é quando eu compro um determinado aço para construir uma determinada estrutura, eu ter a garantia de que aquele material vai suportar a carga aplicada sobre ele. Ensaio de tração, É o primeiro ensaio que a gente vai falar, ensaio de tração. O que é o ensaio de tração? Consiste em submeter o material a um esforço axial que tende a alongá-lo até a ruptura. O que seria isso? O que é isso? É uma minha chapa, um pedacinho de aço que tinha ali. Eu preciso alongar esse material, aqui eu tenho um aço e eu preciso fazer um esforço nesse aço, um esforço axial, para fora,
até eu conseguir romper esse aço. Então, quando eu estico esse aço e ele rompe, a resistência a este esforço, aqui eu estou esticando, né, tração axial para fora, a resistência desse aço ao esforço que eu estou fazendo é o que a gente define como inside tração. O inside tração eu faço para poder retirar alguns objetivos. Quais objetivos são esses? Como que o meu material ele se comporta a resistência à tração, qual é o limite de tração daquele material e em que momento ele vai se romper. Então, se eu conheço o limite de tração e eu sei em que momento ele vai se romper, eu vou utilizar esse material em aplicações que aquele material suporta. Normalmente se trabalha com o limite de escoamento de cada aço, que isso gera em torno de 60% da resistência final do material, que seria o limite de ruptura. Então, o ensaio de tração é isso, submeter o material a um esforço até que esse material se rompa. Esse ensaio ele é realizado em corpo de prova, aonde que eu coloco esse corpo de prova numa máquina e essa máquina vai gerar o diagrama de tensão-deformação. Esse aqui eu tenho é um corpo de prova, porque eu vou, através do meu material, eu vou retirar corpos de prova e através desse corpo de prova eu vou ensaiar o material. Por exemplo, eu tenho uma chapa de aço ou uma tubulação de aço. Eu não ensaio a tubulação diretamente. Eu retiro o corpo de provas dessa tubulação ou dessa estrutura que eu quero ensaiar e aí, através desse corpo de prova, eu vou utilizar ele na máquina. A parte do corpo de prova, isso aqui é um corpo de prova de acordo com a norma, para a gente entender quais são as partes principais do corpo de prova, né? Eu tenho aqui nessas duas extremidades o que eu chamo de cabeça, que é a parte que eu vou fixar na máquina. Eu tenho a zona de concordância e o raio de concordância, que é esse raio de concordância e essa zona de concordância é um rebaixo que eu faço no meu corpo de prova para eu garantir que a ruptura do corpo de prova aconteça dentro dessa parte útil. Porque se ele acontecer na cabeça ou na zona de concordância, eu não consigo calcular a resistência daquele material. Então, o corpo de prova, eu preciso que ele rompa, aconteça a ruptura dentro da parte útil. Isso aqui é uma máquina, né, que simula uma máquina do ensaio de tração, aonde que eu vou prender o material na parte superior e na parte inferior, e aqui existe um parafuso sem fim, né, com esse barramento, aonde que eu vou esticar isso até que esse corpo de prova sofra a ruptura aqui. É uma máquina bem simples, é só um desenho ilustrativo, não é uma máquina como a gente vê hoje. Aqui eu tenho o comprimento inicial, né, que é o LO, e aqui eu tenho o meu comprimento final do corpo de prova. O que a gente pode observar, né, nesse comprimento inicial e o comprimento final do meu corpo de prova? O material ele tende a perder diâmetro, então ele perde esse diâmetro aqui, vai diminuindo a sua espessura e aumentando o seu comprimento até que aconteça a ruptura nessa região que nós chamamos, né, de região de estricção. O que é estricção? É quando o material ele perde diâmetro, ganha comprimento e acontece a ruptura naquela região. Então, eu preciso ter esse raio de concordância para garantir que a ruptura do corpo de prova vai acontecer dentro dessa parte útil do corpo de prova. Aqui são os tipos de rupturas que nós temos dentro do ensaio de tração. Existem dois tipos de ruptura, a ruptura dúctil e a ruptura frágil. O que é isso? Nós temos dois tipos de material na aplicação industrial. Aquilo que eu já falei para vocês bastante no módulo anterior. Aqui nós temos dois tipos de aço. Eles têm o mesmo tamanho, né, a mesma dimensão, a mesma espessura e o mesmo peso, né, a mesma densidade. Então, quando eu coloco um sobre o outro e aplico uma força, eles tendem a se sofrer uma deformação. Quando eu retiro essa força,
um corpo de prova ele fica deformado e o outro corpo de prova ele volta à forma que ele tinha antes. Trazendo isso para esse slide, o que está mostrando? Que este material que retornou à forma original, ele aconteceria uma ruptura que nós chamamos de uma ruptura frágil, aonde que não acontece deformação plástica. O material ele quebra sem que aconteça o que nós chamamos de estricção. Já na deformação dúctil, acontece a diminuição do diâmetro e o aumento do comprimento. Então esses são os dois tipos de ruptura que acontece no ensaio de tração. Lembrando que o ensaio de tração, ele obrigatoriamente precisa romper o corpo de prova, porque eu preciso conhecer o limite de ruptura do material. Dentro do ensaio de tração, existe o que nós chamamos de diagrama de tensão-deformação, que é quando a gente vai ter o passo a passo de como o corpo de prova ou de como aquele material se comportou durante a tração dele, durante a deformação até a ruptura. E a primeira fase que a gente tem no ensaio de tração é a fase do limite elástico, que é essa fase que inicia-se aqui no corpo de prova, no diagrama de tensão e deformação, e termina até essa letra A aqui. Então essa região aqui é a região que nós chamamos de limite elástico. Na fase elástica, os metais obedecem à lei de Hooke. Suas deformações são proporcionais às tensões aplicadas. Então, o que é isso? A lei de Hooke é a pessoa que desenvolveu essa lei, que criou essa lei. O que Hooke descobriu? Que quando eu deformo um corpo de prova e esse corpo de prova ele está trabalhando dentro da fase elástica, significa que o corpo de prova só está deformando porque eu estou aplicando uma força. Então, quando eu aplico uma força, ele deforma, e quando eu retiro essa força, ele retorna à forma que ele tinha antes. Então, a lei de Hooke, ela define isso, que só existe deformação quando existe uma força aplicada. Deformei o corpo de prova ou o aço, retirei a força, ele retorna à forma original. Então essa é a primeira fase do diagrama de tensão-deformação. O próximo é o limite de proporcionalidade, que significa o seguinte: a lei de Hooke só vale até um determinado valor de tensão, representado no gráfico pelo ponto A', a partir da qual a deformação deixa de ser proporcionalmente à carga aplicada. Ou seja, até essa fase aqui, que é a fase que nós determinamos como limite de proporcionalidade, que antecede o limite de escoamento, é onde termina a lei de Hooke, que significa o quê? Que a deformação que o meu corpo de prova tem está ligada diretamente à carga que eu estou aplicando. Então, até coloquei em vermelho para que vocês gravem bastante isso. A força deixa de ser proporcional à carga aplicada. Então, a partir da lei de Hooke, a força ela deixa de ser proporcional à carga aplicada. O que significa isso? Que eu passei o limite de proporcionalidade, independente se eu estou aplicando uma carga ou não, o material ele vai ter uma determinada deformação, que é quando a gente entra no limite de escoamento, que é representado por é onde liga o limite elástico para entrar no limite plástico. Nós chamamos isso aqui de limite de escoamento. A lei de Hooke só vale até um determinado valor de tensão, representado pelo gráfico A', a partir do qual a deformação deixa de ser proporcionalmente aplicada. Ou seja, esse limite de escoamento, a partir dele, nessa fase aqui, os materiais já não obedecem mais à lei de Hooke. Isso significa que quando eu aplico uma força e eu retiro essa força, ele vai permanecer deformado. Então, cheguei no limite de escoamento, eu já entro na fase plástica do material. Ele já vai permanecer de uma forma deformada.
Quando eu apliquei a força, ele tinha uma deformação maior. Quando eu retirei a força, eu tenho uma deformação do mesmo jeito. Limite de resistência, ele está representado pela letra B, é este ponto aqui. É a fase que o material suporta a maior carga, a maior tensão. É a tensão correspondente ao ponto máximo de carga atingida durante o ensaio. Após o escoamento, ocorre o encroamento, que é o endurecimento causado pela quebra dos grãos, que compõem o material quando deformado a frio. Por exemplo, pessoal, eu tenho uma chapa de aço lá na indústria e eu vou calandrar essa chapa, eu vou dobrar ela para fazer essa chapa virar um tanque de armazenagem. Então, aqueles tanques que a gente vê muito em refinaria, né? Em empresas de celulose. Então, eu pego várias chapas, calandro essa chapa, né? O que é calandrar? É deformar ela, igual vocês estão vendo aqui. Quando eu deformo a chapa desse jeito, eu quebro os grãos dela, e quando eu quebro os grãos dela, ao quebrar esses grãos, eu aumento a resistência da chapa naquela região, ela fica mais dura, ela tem um nome que a gente chama de encroamento. Isso faz com que eu aumente a dureza, e proporcional a isso, dureza grande, aumenta a fragilidade. Então, o limite de resistência é isso, é quando eu quebro os grãos e eu aumento a dureza do meu material. E por último, chegamos lá no limite de ruptura, representado pela letra C. Note que o limite de ruptura é menor do que o limite de resistência, ou seja, o material resistiu até aqui já, ó. Só que ele rompeu em um valor menor do que ele já resistiu. Por que isso? Por causa daquela estricção, né, que eu expliquei para vocês. O material ele tende a perder diâmetro, ele perdendo diâmetro, ele vai resistindo menos e ele vai romper a um valor de uma carga menor do que ele foi projetado. Então, o limite de resistência é quando acabou o ensaio, o material, o corpo de prova, ele já se rompeu, existem duas partes. Então, limite de ruptura é isso, eu vou conhecer a máxima carga que aquele material suporta. E por fim, eu tenho o diagrama de tensão-deformação representado com todos os slides que eu passei anterior, todas aquelas fases, né? Com o limite elástico, proporcionalidade, limite de escoamento, limite de resistência e o limite de ruptura. Então, até coloquei aqui, ó, representado acima os elementos no mesmo diagrama de tensão-deformação. Pessoal, o que eu preciso que vocês entendam? Que vocês consigam olhar para esse diagrama de tensão-deformação, neste caso aqui de ferro-carbono, e consigam entender o que significa cada letrinha dessa, ou seja, cada fase disso. Vocês precisam olhar para essa letra B e entender que a letra B é o limite de resistência. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Entender que dentro do diagrama de tensão-deformação acontecem algumas fases, né, algumas etapas, e vocês precisam saber que etapas é essa, sem eu tirar esse quadrinho aqui, onde que eu tenho a letra explicando na frente o que é. Então, limite de tração é isso. Limite de tração é um ensaio que eu faço para me garantir o atendimento da norma. Então, eu tenho uma norma lá, por exemplo, a STM A36, que fala que o material tem que suportar X valor de tração. Eu vou fazer um ensaio de tração para me confirmar que aquele produto atende aquela norma. Eu já até expliquei para vocês que no nosso dia a dia, a gente pega um tipo de aço e a gente qualifica esse aço para ser utilizado em uma outra norma. Nós chamamos isso de qualificação de material. Eu posso ter uma chapa de aço A572 e qualificar ela para um determinado aço, por exemplo, um aço naval. Ok? Essa é a parte do ensaio de tração. Eu vou voltar depois, a gente vai fazer uma live para tirar todas as dúvidas que ficaram de vocês em relação ao ensaio. Ok?